Olá, sejam bem-vindos ao nosso terceiro módulo do curso de Hermenêutica. Nessa aula, nós vamos falar a respeito das regras para uma boa e correta interpretação dos textos bíblicos. Existem muitos assuntos relevantes a serem considerados na hora de fazermos uma interpretação de um texto bíblico. Nós vamos ver então nessa aula algumas regras básicas da hermenêutica e, por que não dizer, as principais regras da hermenêutica. E a primeira e mais importante regra de todas é esta: em primeiro lugar, a Escritura interpreta a própria Escritura. Isso significa que nós não podemos impor nenhuma verdade ou nenhuma afirmação ao texto bíblico sem que ele realmente esteja dizendo isso que nós queremos dizer. Na hermenêutica, nós devemos expor e extrair do texto as suas verdades de maneira fiel e correta. Uma coisa que nós devemos levar em consideração é que cada autor, cada escritor de cada livro, de cada passagem da Bíblia, tinha o seu próprio estilo, segundo a revelação que eles recebiam, ou segundo a experiência que vivenciaram com o Senhor Jesus. Então, nós precisamos entender que não seria correto nós perguntarmos o que esse texto significa para mim, mas seria correto nós perguntarmos o que o autor iria dizer naquele contexto, naquele momento, naquela época, quando ele escreveu. Ou seja, o que isso significou para os seus primeiros leitores. Porque nós não podemos realmente desprezarmos o abismo cultural, a diferença cultural que existe entre os leitores do passado e os leitores da nossa presente era. A cultura dos hebreus era totalmente diferente da nossa. Outra coisa importante a nos lembrarmos é que a palavra de Deus foi escrita de um modo histórico e por isso ela deve ser interpretada também à luz da história. Então, a teoria da hermenêutica é realmente essa, que nós venhamos a entender não o que aquele texto primeiramente queira dizer para nós, mas o que primeiramente o autor quis passar para os leitores de sua época. E depois, assim, nós aplicarmos para a nossa vida na atualidade. Existe ainda uma segunda regra da hermenêutica que diz que nós devemos analisar o texto em todos os seus contextos. Então, na Bíblia, assim como em qualquer outra boa leitura, nós devemos compreender primeiro o todo, a fim de que depois nós venhamos a compreender as partes. Nós não podemos, então, tratar a Bíblia como uma coleção de livros ou de passagens isoladas. São histórias, poemas e cartas, mas que estão sempre conectadas. Então, em terceiro lugar, eu gostaria de recapitular. Nós precisamos levar em conta a intenção do autor na hora em que ele escreveu aquela passagem. Precisamos entender a intenção primária dele, para que assim possamos aplicar para o nosso cotidiano, para a nossa vida hoje. Mais uma regra para interpretarmos a Bíblia corretamente é que devemos levar em conta o estilo literário de cada texto. A Bíblia contém diversos, inúmeros estilos literários e precisamos compreendê-los para que assim possamos fazer uma boa exegese, um bom estudo daquela palavra. E olha que coisa linda! Deus, para se comunicar com os homens, se valeu de vários estilos literários, inspirando homens a escreverem a sua palavra através de narrativas, história, genealogias, crônicas, poesia, parábolas e muitas outras figuras de linguagem, sempre com a intenção de tornar mais claro o entendimento da sua palavra para nós. Então, nós podemos perceber que a Bíblia tem uma riqueza infindável de estilos literários. Então, quando nós conhecemos o estilo ou o gênero literário daquele texto, nós conseguimos compreender melhor. E assim nós podemos perceber a diferença de, por exemplo, quando nós estivermos lendo um livro que fale de história ou de poesia. Nós teremos uma postura diferente ao compreender o estilo literário de cada texto. E ainda falando sobre uma boa interpretação da Bíblia,
Eu quero ainda adicionar um quinto ponto e dizer que nós devemos levar em conta a Bíblia como um todo. Apesar de a Bíblia ter sido escrita por autores humanos, nós sabemos que eles foram inspirados pelo Espírito de Deus. Portanto, Deus é o principal autor da Bíblia Sagrada, o primeiro e o último. E nós precisamos ter essa compreensão de que, ao mesmo tempo em que a Bíblia é vários livros conectados uns com os outros, também a Bíblia é um livro só. Então nós precisamos considerar a Bíblia como um todo. E em sexto lugar, devemos levar em conta o contexto histórico. Antes de tudo, nós precisamos compreender que na Bíblia tem textos, tem livros que vêm de um passado muito distante, de uma cultura totalmente distante de nós. E precisamos entender que nós, como leitores, temos e vivemos uma situação hoje totalmente diferente. Vivemos numa cultura diferente. Temos um estilo de vida diferente, temos uma mentalidade diferente. Então, essas diferenças culturais, sociais, históricas e tudo mais podem dificultar na nossa compreensão para que possamos entender o que o autor realmente queria dizer naquele contexto. E por isso é muito importante buscarmos conhecer o contexto histórico. No próximo módulo, nós vamos falar a respeito das figuras de linguagem. Até o próximo módulo. Você está gostando desse conteúdo? Espero que sim. Quero aproveitar para te dar um recado muito importante. O Projeto Mulheres que Pregam tem uma promoção exclusiva para você nessa Black Friday. E você não pode ficar de fora. 2025 é o ano do investimento na sua chamada e na sua vida cristã. Olha isso! De R$ 1.400, você vai pagar apenas R$ 297, ainda podendo parcelar no cartão caso você deseje. Nesse valor está incluso o curso completo Mulheres que Pregam, em videoaulas exclusivas, certificado de conclusão digital incluso, apostila digital incluso dentro da plataforma de estudos. É um verdadeiro projeto de Deus para destravar o seu ministério em 2025. Não perca essa oportunidade. Clique no link aqui abaixo e adquira agora mesmo o curso completo Mulheres que Pregam com essa promoção especial exclusiva para você.